Hoje a gente vai continuar nosso projeto de Machine Learning do zero até o deploy em produção e automatizando tudo isso. A gente está criando um modelo de Machine Learning para prever a inadimplência. Então vamos lá continuar com o nosso projeto. Vem comigo! Essa é a parte 5 do nosso projeto. Então nós já fizemos muitos trabalhos e a gente está quase finalizando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai separar os dados em dados de treino e dados de teste. A gente vai fazer a normalização dos dados. Vamos criar e treinar nosso modelo preditivo. Vamos avaliar as métricas e as variáveis mais importantes. E depois salvar o nosso modelo. Para quê? Para depois a gente já fazer os testes e colocar ele em produção e deixá-lo automatizado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser separar as variáveis em variáveis de treino e variáveis de teste. A gente vai separar os dados para a gente ter dados de treino para treinar o modelo e depois os dados de teste para avaliar nosso modelo, para avaliar a performance do nosso modelo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui o Train Test Split. Lembra que nós importamos ele lá no primeiro vídeo, onde nós carregamos diversos pacotes do Scikit-Learn, inclusive o Train Test Split. O Train Test Split é um método do Scikit-Learn, um pacote que ele já tem toda a inteligência que a gente separa os dados de treino e dados de teste. E ele deixa isso balanceado de forma que a quantidade de variável preditora, tanto de sim como não que nós temos aqui para prever a inadimplência, fique igual, com a mesma quantidade, tanto nos dados de treino como nos dados de teste. Ele já faz tudo isso de forma automática. A gente passa aqui inicialmente 4 variáveis, que elas vão receber o quê? O x-treino são as variáveis preditoras de treino. X-teste são as variáveis preditoras de teste. O y-treino é a variável alvo de treino, a variável target para treino. E o y-teste é a variável target para teste. E aqui a gente coloca igual Train Test Split, que é o método que a gente vai utilizar, e aqui a gente coloca preditora res e target res. E por que preditora res e target res? Lembra que a gente separou aqui anteriormente quando a gente fez o balanceamento da variável alvo? Que aí eu expliquei para vocês todo o motivo para a gente balancear esses dados, como que a gente tinha que fazer. Por isso que a gente vai usar os nossos datasets aqui com os dados balanceados. Então a gente tem aqui a preditora res e target res. E aí a gente coloca vírgula test size. Qual que vai ser o tamanho do teste? A gente vai usar 30% dos dados para teste. Consequentemente, 70% serão de treino. Então a gente coloca aqui, ó, test size 0.3, corresponde a 30%. E handle state 42. O handle state é só para quando você baixar todos esses dados e for fazer na sua máquina, o seu resultado dá igual ao meu aqui. Então a gente vai usar o handle state igual a 42. Olha lá, vamos executar então. Nós já fizemos essa separação, viu como é rápido? E aí, agora o próximo passo, antes de eu mostrar para vocês aqui os dados, vamos fazer a normalização dos dados. Mas enfim, o que é a normalização? Bom, existe a normalização e a padronização. Qual a diferença entre normalizar ou padronizar? Normalizar, a gente vai deixar todos os dados em uma escala que vai de 0 a 1. A gente não vai ter nenhum dado superior a 1 e menor que 0. Então vai ficar tudo entre 0 e 1. Se a gente fosse padronizar, os nossos dados ficariam com média 0 e desvio padrão igual a 1. Porém, os valores ali não ficariam entre 0 e 1, igual nós temos aqui. E por que a gente vai normalizar e não padronizar? Lembra anteriormente quando a gente estava analisando nossos box plots e vendo os possíveis outliers? Que a gente viu um monte de número ali que poderia ser um outlier, mas que não é, que são dados reais ali que a gente não pode descartar. Então, com a normalização, tudo vai ficar ali, os dados vão ficar na mesma escala entre 0 e 1. Por isso que a gente vai fazer a normalização, porque ela não vai ser sensível a esses dados que possivelmente seriam um outlier. Eu já fiz um vídeo explicando bem em detalhes tanto a normalização como a padronização, os cálculos que são feitos por trás desse método para fazer normalização, padronização. Eu explico tudo bem detalhado tanto em Excel e depois levo isso para o Python para fazer os testes na prática com os modelos preditivos. É um vídeo bem bacana que todo cientista de dados precisa conhecer o que é padronização e normalização. Então vale a pena dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. E bora prosseguir aqui. Para fazer isso, a gente importou também do Scikit-Learn
o pacote min-max-scaler, que faz a normalização. E a gente vai atribuir aqui esse min-max-scaler a um objeto chamado normalizador. Aqui a gente vai simplesmente criar então os x-treino normalizados e os x-testes normalizados. Lembrando que a variável alvo a gente não precisa fazer isso, somente nas variáveis preditoras. E aí a gente vai colocar aqui normalizador.fitTransform x-treino, que são as nossas variáveis preditoras de treino. E aqui a gente vai colocar x-test normalizados igual normalizador.transform x-test, que são as nossas variáveis preditoras de teste. Quando a gente executar isso, eu vou mostrar para vocês depois a diferença dos dados para vocês entenderem bem o que essa normalização vai fazer. Mas não deixa de ver o vídeo sobre normalização e padronização que eu tenho aqui no canal, que é um vídeo muito importante. Então olha lá, vamos executar, prontinho, ele já fez. Se a gente olhar aqui o shape dos nossos dados, então aqui a gente tem 11.249 observações e 15 variáveis nos nossos dados de treino. Então aqui, olhando nossos dados normalizados, olha lá, eles estão todos na mesma escala, concorda? E entre 0 e 1, olha lá, 0.45, 0.57, 0.66, ou seja, fica tudo entre 0 e 1, nem a mais, nem a menos que 0 e 1. E aí, por que a gente fez isso? Porque olha só, lembra dos nossos dados aqui, como que eles estavam? Aqui a gente tem um número inteiro, aqui a gente tem um número com um ponto flutuante, no caso aqui, ó, 15.0 é diferente de 152, ou seja, aqui a gente tem uma escala de 100, aqui uma escala de 10, tá vendo? Aqui uma escala de unidade, ó, 5, aqui já é uma escala de milhar. Isso para o modelo preditivo, para o treinamento do modelo, para os algoritmos de machine learning, faz muita diferença. Por quê? Eles esperam receber os dados todos normalizados ou padronizados, para estar tudo na mesma escala. Isso dá uma diferença que pode mudar completamente o resultado. Eu mostro tudo isso, esses detalhes com os exemplos, de novo, vou reforçar porque é muito importante para você. Então assiste o vídeo depois de normalização e padronização de dados, porque aí você vai ver e vai tirar todas as suas dúvidas, tá tudo muito detalhado lá e você vai entender como que o algoritmo funciona internamente e por que pode dar diferença. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então a gente já normalizou os dados e agora a gente vai criar e treinar o nosso modelo preditivo. A gente importou também lá no início o Random Forest Classifier, porque a gente vai utilizar o classificador do Random Forest, que são um conjunto de árvores de decisão. Então aqui a gente vai criar aqui um objeto CLF igual Random Forest Classifier e entre parênteses a gente só vai passar o número do parâmetro de NEstimators igual a 300, que aqui seria o número de árvores. E aqui a gente vai simplesmente fazer o CLF, vai ser igual clf.fit x-treino normalizados, vírgula, y-treino, que a gente está apresentando para o nosso classificador, e esse método fit, para ele começar a treinar o modelo, a gente está entregando para ele os dados de treino normalizados, que são as variáveis preditoras, e também a variável alvo, para ele olhar as variáveis preditoras e com a variável alvo, ele ir montando ali, criando e treinando um modelo preditivo para resultar numa equação matemática no final, para a gente poder fazer as probabilidades em dados que a gente não tem a variável de resposta, que é a variável, no caso, a variável target. Essa parte de criar e treinar o modelo é a parte mais simples, porque são duas linhas de código. O trabalho maior é a gente fazer toda a análise aqui, análise exploratória, tratamento dos dados, tá vendo? Porque tem muito trabalho que a gente já fez. Essa parte aqui é a parte mais simples, a gente já deixou o nosso conjunto de dados totalmente preparado. Agora a gente vai vir aqui e vai executar. Então ele está executando, ele está fazendo o quê? Ele está vendo todos os nossos dados ali de treino, as variáveis preditora e a variável alvo, e está treinando o nosso modelo preditivo. Prontinho, já criou e já treinou o nosso modelo preditivo. Agora a gente vai avaliar a acurácia dele, a performance dele. Só que antes da gente continuar, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago os conteúdos novos, tudo bem passo a passo, detalhado, na prática, disponibilizo todo o material, código-fonte para vocês, com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui para você sempre ficar por dentro das novidades. E bora continuar aqui e vamos avaliar agora qual o score dele. O que a gente vai fazer? Vamos salvar aqui numa variável score, a gente vai fazer aqui o CLF, que é o nosso classificador aqui, clf.score.
E a gente vai passar agora os dados de teste normalizados e a variável alvo de teste. Por quê? Ele vai comparar. Então ele vai fazer ali as probabilidades, as previsões em cima do dado de teste e depois ele vai comparar com o resultado que está na variável aqui y-teste para ver o quanto que ele acertou. Então olha lá, vamos executar. Prontinho. A acurácia dele aqui é de 0,92, ou seja, 92%. Isso significa que a cada 100 previsões que o nosso modelo preditivo realizar, a cada 100 previsões, ele vai acertar 92. Tanto para dizer se o cara vai ficar inadimplente ou se o cara não vai ficar inadimplente. Então assim, a cada 100 ele vai acertar 92. É uma acurácia muito boa. E agora aqui a gente pode ver quais são as variáveis que dão mais peso ao modelo, ou seja, quais são as variáveis mais importantes. De todas aquelas variáveis que nós temos, quais delas são mais importantes para o algoritmo ter criado o nosso modelo preditivo? Vamos olhar aqui, ó. Então, essa parte aqui é só para a gente ajustar o tamanho ali do nosso gráfico, essas duas linhas de código aqui. E aqui a gente vai criar aqui uma variável chamada importâncias, de variáveis importantes, que vai ser um PD, vai ser uma série aqui do Pandas, pd.séries. A gente vai passar entre parênteses, o nosso dado vai ser o quê? O clf.FuturesImportances, com esse underline no final, dessa forma mesmo. Esse FuturesImportances é um método do próprio Randall Forest, do classificador, que ele mostra o quê? As variáveis que tiveram mais peso no modelo, mais importância. E aqui o índice, a gente coloca nossas variáveis preditoras, porque a preditoras e não preditora res. Porque as preditoras a gente não normalizou, tá lembrado? As preditora res a gente normalizou e balanceou. Mas como a gente quer só o nome da coluna, então aqui a gente coloca preditoras.columns. E na linha de baixo a gente vai colocar de novo importances, vai ser igual. E aqui a gente vai colocar importances.sortValues. E entre parênteses, ascende igual a false. Por que ascende igual a false? Porque a gente quer ordenar em ordem decrescente. Então aqui a ordem crescente, que é o ascendente, a gente coloca como false, que automaticamente ele faz o contrário. Ou seja, ele faz na ordem descendente, na ordem decrescente. Aqui está dessa forma porque são as propriedades do próprio método do Python, do sortValues, tá? Não tem um método descendente, tem ascendente igual a false, que automaticamente é descendente igual a true. E aqui a gente chama um bar plot do Seaborn, o SNS é o nosso Seaborn, que a gente importou também, ponto bar plot. O eixo X, que é a linha horizontal, são as variáveis importantes. E o eixo Y aqui é o índice das variáveis importantes. Então aqui são os valores que a gente coletou aqui. E o índice é o que? O nome das colunas. A gente vai fazer aqui, ó, oriente, que é a orientação horizontal da barra. Poderia ser vertical, que o H é da orientação da barra horizontal. E o título aqui do nosso gráfico, importância de cada variável. E o PLT Show é só para exibir. Então quando a gente executar, olha lá, ele já calculou e já mostrou para a gente quais são as variáveis mais importantes para o modelo preditivo. Quantidade de parcela em atraso que o cliente tem, a quantidade de dias do primeiro atraso do cliente, o valor total das parcelas pagas, o valor de cada parcela, a quantidade de parcelas pagas e assim consecutivamente, tá vendo? Então ele já ordenou para a gente, então a gente já consegue ver quais são as variáveis mais importantes. E aí, aqui simplesmente é para a gente exibir em valores e não em gráfico, para a gente ver os valores. Então olha lá, aqui a gente vê a importância de cada variável. 13%, 13%, 11%, 9%, 8% e assim consecutivamente. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai salvar o nosso modelo preditivo. Exatamente, porque o nosso objetivo final aqui qual é? Colocar tudo em produção automatizado, correto? Só que imagina, se toda vez que a gente coletar os novos dados, a gente tiver que treinar, criar, limpar a variável, fazer uma série de coisas, o nosso processo vai acabar ficando lento. E isso tudo a gente já fez, a gente não precisa repetir. Então o que a gente vai fazer? A gente vai salvar o nosso modelo preditivo ali, já criado e treinado. Vamos salvar esse modelo para toda vez que a gente for passar novos dados nele, a gente só carrega esse modelo que está pronto e passa os novos dados e executa e pega os resultados e as probabilidades. E como que a gente faz isso? A gente vai salvar aqui usando o JOBlib, que é uma biblioteca que a gente vai conseguir salvar um arquivo como Pickle. É um tipo de extensão
que é muito utilizado em Big Data, em Machine Learning. A gente vai salvar o quê? Um objeto desse modelo. É como se fosse um JSON. Não exatamente um JSON, mas tenta ver por esse lado. A gente também poderia salvar em JSON, só que aqui já é mais prático, porque a gente só salva e carrega, não precisa fazer nenhum tratamento depois. Então, para a gente salvar, simplesmente a gente coloca aqui o nome do nosso pacote. Esse pacote a gente importou lá no início também. .dump, que é o método que vai salvar isso. E o que a gente quer salvar? Não é o nosso CLF? O nosso CLF aqui, ó, não é o nosso classificador, já que já foi treinado, tudo já está treinado, validado, já tem a acurácia dele, que a gente já fez tudo. Então olha lá, a gente salva esse cara aqui que é o nosso modelo, vírgula, e aqui o nome que a gente quer salvar. Que nome que a gente quer salvar? Modelo underline treinado.pk. Simples assim. Quando a gente executar, olha lá, aqui ele mostrou modelo treinado.pk, ele já salvou. Para a gente se certificar disso, vamos olhar lá no nosso diretório. Olha lá, ele vai salvar no mesmo diretório que está o Jupyter Notebook, tá? Então, olha lá, modelo treinado.pk. É um arquivinho aqui que foi salvo, ó. Ele é pequenininho, 50 megas, porque ele tem todo o nosso modelo treinado ali, validado. E aí, quando a gente for passar novos dados para gerar previsões, a gente só carrega esse modelo que já foi treinado. Então, ó, ele está salvo, vocês viram aqui. E aí, a próxima etapa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai preparar todo o nosso código para colocar isso em produção e deixar de forma automatizada. Inclusive, fazer os testes dos inputs, devolvendo os dados com as probabilidades lá para o SQL e automatizando tudo isso também. Então não deixa de assistir o próximo vídeo. Te encontro lá. Valeu!